Queridos, hoje é noite de Conexão Família, e nós estamos em família, e eu creio que Deus, como o pastor Ayrton falou, não foi você que escolheu estar aqui, Deus escolheu para que você estivesse aqui, porque algo especial vai acontecer nessa noite. Eu convido você a abrir lá em Marcos, capítulo 5, versículo 21, a partir do versículo 21. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Esse ano nossa igreja está trabalhando o tema pela fé mútua. E durante o mês de fevereiro nós vamos nos aprofundar na questão da fé. E hoje, começando o mês de fevereiro, às terças-feiras nós vamos trabalhar a fé, e hoje, começando a primeira terça-feira do mês de fevereiro, nós vamos, a palavra que Deus colocou no meu coração é a fé que fortalece o lar, a fé que fortalece as nossas casas, a fé que fortalece a nossa família. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, respondendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vá-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a comida. Meus irmãos,
eu fico imaginando essa cena. 2 cenários. Um homem religioso, chefe da sinagoga, acostumado a andar com os líderes religiosos. Muito provavelmente ele tinha já ouvido Jesus falar, já sabia da fama de Jesus, e ele estava desesperado. Quem é pai, quem é mãe, sabe quão difícil é quando você vê seu filho enfermo. E aquele homem estava vendo sua filha com uma enfermidade muito grave. Provavelmente ele já tinha feito de tudo. Como religioso, ele já tinha clamado a Deus. E ele sabia que Jesus seria o único que poderia ajudá-lo naquele momento. Talvez, como chefe da sinagoga, amigo dos religiosos, ele deve ter ouvido muita coisa ruim a respeito de Jesus. Porque nós sabemos que os chefes religiosos não gostavam muito de Jesus. Mas ele não se importou com o que os outros iam falar. Ele foi lá buscar a Jesus, porque ele cria, ele tinha fé que Jesus poderia salvar a sua filha. E quando eles estão no caminho, um outro cenário. Agora Jesus está no meio da multidão. Meus irmãos, quantos aqui já tiveram a experiência de andar no metrô de São Paulo às 18 horas? Na Praça da Sé. Levanta a mão aí, eu já tive. Eu morava em São Paulo, trabalhava, estudava e dependia de metrô. E às 6 horas da tarde, meus irmãos, é uma multidão que você não é tocado por um, é por todos. E quando eu leio esse texto, eu fico imaginando Jesus no meio daquela multidão. E de repente, ele para e fala: alguém me tocou. Como os discípulos, se eu estivesse lá, eu falaria: Senhor, não foi alguém, foi todo mundo te tocou. E sabe, irmãos, é interessante isso aqui. Deus, eu nunca tinha parado para analisar melhor esse texto, porque esse milagre poderia ter passado desapercebido. Ou de repente, poderia ter até na Bíblia, falando: olha, certa vez uma mulher estava no meio da multidão, e ela, de tocar em Jesus, ela ficou curada. Mas Jesus para no meio daquela multidão, ele estava focado em ir ajudar aquele homem, que a filha estava morrendo, mas de repente ele para no meio da multidão e fala: alguém me tocou. E sabe o que Deus me mostrou, queridos? Que quando a gente chega na presença do Senhor, com fé, nós nunca passamos desapercebidos. Sabe, muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida, que às vezes você deve falar assim: puxa, mas Deus não está me olhando, Deus não está me ouvindo, Deus não me está vendo, Deus deve estar tão ocupado com aquela irmãzinha que vai lá dar o testemunho na igreja, Deus deve estar tão ocupado com aquele irmão que está prosperando e está sendo abençoado, mas Deus não está se importando comigo. Mas o que a palavra de Deus está nos falando nessa noite, meus irmãos, é que quando você vai à presença de Jesus com fé, você nunca passa desapercebido. E Jesus vai e cura aquela mulher, fala: filha, tua fé te curou. Quando nós entramos na presença de Jesus, para tocar nas vestes de Jesus, o milagre acontece. De repente, quando passou aquilo, vem pessoas e falam para aquele pai desesperado: olha, não adianta mais, sua filha já está morta.
Não adianta mais incomodar o mestre. Acabou. Acabou. Sua filha já está morta. Queridos, não tem notícia mais triste do que essa. Eu me lembro quando meu irmão faleceu, que nós recebemos a notícia. Que dor. Que dor. E foi o que aquele homem ouviu. Mas naquele mesmo instante, Jesus vira para aquele homem e fala: não acredite neles. Eu estou aqui. Não acredite neles. Eu estou com você. E eu vou na sua casa. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente recebe notícias que machucam, que doem, que nos fazem sofrer. Muitas vezes são notícias que tiram o nosso chão. Mas deixa eu falar uma coisa. Chame Jesus para sua casa, porque Ele pode fazer o impossível. Porque Ele pode fazer aquilo que ninguém pode. Não acredite nas falas que vêm contrárias, mas acredite naquilo que Deus pode fazer na sua vida. E foi assim. Quando Jesus chegou naquele lugar, não bastava a notícia, agora aquele homem estava vendo com seus próprios olhos o que estava acontecendo na sua casa. As pessoas chorando, as pessoas se lamentando, as pessoas sofrendo. Mas Jesus entrou na casa daquele homem e o milagre aconteceu. Sabe, irmãos, quando eu estava lendo e refletindo sobre isso, a fé que fortalece o nosso lar. Eu me lembrei da minha avó, mãe do meu pai, minha avó Olinda. Eu me lembro que eu era criança e ela me contou uma história que aquilo marcou a minha vida. Ela me contou de quando meu pai ainda era criança, meus tios eram crianças, e meu avô Antônio Lopes teve uma enfermidade muito grave no estômago. Teve que passar por uma cirurgia. E quando ele saiu da cirurgia, estava ali naquele leito de morte mesmo, o médico entrou e falou assim: olha, é melhor a senhora se preparar, porque o seu marido vai morrer. A sentença de morte foi declarada. Mas eu lembro que minha avó, contando para mim, eu me lembro até hoje, onde nós estávamos em casa, na sala, e ela contando aquilo, e ela falou que naquele instante, ali naquele leito de morte, ela se ajoelhou, ergueu as mãos para os céus, e falou: Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim. Eu tenho 5 filhos, eu não tenho condições de sustentar, eu preciso do meu marido. Senhor, em nome de Jesus, traz vida para o meu marido. Traz vida para o meu marido. E depois daquele momento, o meu avô começou a se recuperar. Se recuperar, se recuperar. E meu avô faleceu aos 93 anos de idade. Um homem que andou com Deus. Um homem que literalmente andou com Deus. Criou seus filhos. Meu pai, um pastor. Minhas tias casaram com pastores. E ele viu os filhos dos filhos dele crescerem. Muitos primos pastores. Muitas primas ministras de louvor. Homens e mulheres tementes a Deus. E não para por aí, porque ele viu os filhos dos filhos dos filhos dele. E eu me lembro a imagem que eu tenho do meu avô, aquele senhor de 90 anos de idade, no sofá da sala da minha tia, lendo a Bíblia. E ele fechava a Bíblia, se levantava e falava: agora
eu vou andar com Jesus. E ele saía naquele quintal, e ele saía cantando, e cantava, e andava, e cantava. Milagre, a fé que fortalece o lar, a fé que faz o impossível. Porque quando nós vamos na presença de Jesus, para tocar nas vestes dele, com fé, nós não passamos desapercebidos. Eu me lembro, na época do Covid, minha irmã estava muito mal, tinha uma doença autoimune, foi diagnosticada com lúpus, tinha todas as características para não sobreviver ao Covid. Ficou muito mal no hospital. E o meu cunhado ali do lado dela, e minha mãe desesperada em casa, e eu acampei na casa da minha mãe praticamente, para tentar ajudá-la, tentar fortalecê-la. E foram momentos muito, muito, muito difíceis. E chegou uma hora que meu cunhado foi colocado para fora do hospital, porque não podia mais ficar com ela, porque ela teve que ir para a UTI. E naquele momento, irmãos, a única coisa que vinha à nossa mente era a morte. Era a morte. E eu me lembro, eu na casa da minha mãe se debruçada no chão, chorando, chorando e clamando a Deus e orando. E eu desesperado. E eu perguntava a Deus, por quê? Por quê? O senhor já levou meu irmão, vai levar minha irmã também? Não aguento. E confesso para os irmãos que muitas vezes nessa hora eu não tinha nem fé. Não conseguia orar. Eu estava tão debilitado naquele momento que eu não conseguia nem orar. Mas sabe, quando a fé é fortalecida na nossa casa, um ajuda o outro. Quando nós estamos fracos, sempre tem um que está forte. Quando nós estamos caídos, sempre tem um que está forte. Por isso a importância de nós termos uma família alicerçada na rocha de Jesus Cristo. Porque naquele dia que ela entrou naquela UTI e estava mal, minha sobrinha, filha mais velha da minha irmã, Juliane, de repente ela veio com uma força. E ela falou, minha mãe não vai morrer. E ela saiu falando com todo mundo, armou uma videoconferência, porque a gente não podia se juntar. E armou uma videoconferência. E eu louvo a Deus porque eu tenho o privilégio de ser de uma família sacerdotal, que não falta é pastor, do lado do pai, do lado de mãe. E naquela noite nós tínhamos muitos pastores. E eu lembro que minha sobrinha só armou o circo. E tinha que alguém conduzir. Meu pai não tinha condições. E ela, tio, você que vai ter que guiar. E eu falei, eu não consigo. Eu estou fraco. Eu não conseguia nem orar, irmãos. E eu lembro que eu só abri, eu falei, irmãos, minha irmã está assim, 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 assado. A única coisa que a gente precisa agora é clamar por um milagre. Todos os diagnósticos são contrários. Mas nós precisamos clamar por um milagre. E aqueles homens de Deus começaram a orar. Começaram a clamar. E a gente começou a orar. E começou a orar. E orando. E oramos. E oramos. Queridos, depois daquele dia, Deus começou a fazer uma obra. E a minha irmã não simplesmente saiu do Covid, como ela saiu completamente curada do lúpus. Porque quando nós entramos na presença do Senhor e tocamos na veste dEle, nós nunca passamos desapercebidos. E o Senhor olha para a gente. E vem ao nosso encontro. E nos ajuda. Mas às vezes, a resposta é diferente. Às vezes a vontade de Deus não é aquela
que a gente gostaria. E nesse momento também é duro. Nesse momento também é pesado. Porque eu me lembro que em 2007, nós oramos muito pelo meu irmão. Para que meu irmão saísse com vida daquela UTI. Mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus foi diferente. Foi de levá-lo. Mas sabe, irmãos, quando a nossa família está firmada na rocha, nós somos fortes. Mesmo quando a resposta não é aquela que agradaria o nosso coração, Deus nos faz fortes. Porque eu me lembro que no velório do meu irmão, estava sendo feito aqui, ele estava aqui, e minha mãe estava do lado. E naquele momento, minha mãe me ensinou algo muito profundo. Porque não tem dor maior para uma mãe do que perder um filho. E ela estava aqui, e com uma força que excede todo o entendimento. Ela virou e falou: Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, o que Deus está nos ensinando nessa noite, é que mesmo em momentos, que muitas vezes as coisas não saem como nós gostaríamos, quando a nossa casa está fortalecida no Senhor, nossa família é inabalável. Uma família que tem a sua fé firmada na rocha de Jesus Cristo é inabalável. Se a cura vier, Ele é Deus. Se não vier, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, e se não der, Ele continua sendo Deus. Por isso, irmãos, por isso nós estamos aqui em Conexão Família. Porque o que nós precisamos é ter nossas famílias firmes na rocha de Jesus. Firmes na rocha de Jesus. Porque quando vier a alegria, Ele é Deus. Mas quando não vier, Ele continua sendo Deus. Quando vierem as dificuldades, Ele é Deus. Quando tiver tempo de bonança, Ele é Deus. Por isso, irmãos, a importância de você estar aqui nessa noite. E se você está me assistindo pela internet, venha, esteja aqui, para que a sua família também esteja fortalecida pela rocha. O segundo ensinamento que Deus quer nos mostrar é que quando você vem aos pés de Jesus com fé, que Ele pode te ajudar, você nunca passa desapercebido, como aquela mulher. O terceiro ensinamento: nunca aceite diagnóstico de homens, mas sempre olhe para a resposta de Deus. Homens podem te dar um diagnóstico, mas a resposta final é do Senhor. Muitas vezes Deus não permite algumas coisas na nossa vida, porque Ele sempre tem o melhor lá na frente. Essa é a fé do cristão. Essa é a fé do cristão. Por isso que quando nós temos a nossa casa fortalecida sobre a rocha de Jesus, podem vir os dias maus, podem vir os dias ruins, podem vir as notícias ruins, mas o Senhor nos fortalece. Como foi dito aqui pela Cris, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Seja no tempo bom, seja no tempo ruim, Ele é fiel. Ele está sempre pronto. E o quarto e último:
Quando o povo de Deus se reúne, a fé é fortalecida e o Senhor opera milagres.